Bom dia, paz do Senhor. Como foi o seu final de semana? Minha oração é que tenha sido um final de semana abençoado por Deus. Nós estamos mais uma vez nessa linda manhã, no nosso devocional Manhã com Palavra. Se você está passando aqui pela primeira vez, eu sou a missionária Ivailza Marques. Seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vinda. Que Deus te abençoe e se você desejar, deixe o seu gostei, um comentário, compartilhe e se inscreva nesse canal. Não esquece, ativa o sininho das notificações. Nós estamos nessa jornada linda, lendo e meditando a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Nós estamos no capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses. Essa palavra às vezes embola, não é? 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos de 1 a 7, é a nossa leitura dessa manhã. E no final desse vídeo nós vamos orar, tá certo assim? Então vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 ao 7, é a nossa meditação nessa manhã. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Essa é a nossa leitura, a nossa meditação, nesse lendo e meditando. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, os 7 primeiros versículos. E aí a gente encontra aqui, quando o apóstolo Paulo, nessa carta de tanto cuidado, nós encontramos ele dizendo assim, que quando termina o capítulo 4, termina com esse versículo, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aí ele continua, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. E é interessante isso, por que será que Paulo fala a respeito disso, dos tempos e das estações? Tendo falado a respeito da volta de Cristo, a fim de arrebatar seus seguidores. Paulo agora passa ao assunto do derradeiro juízo divino contra os que rejeitaram a salvação em Cristo, nesse tempo terrível chamado o Dia do Senhor, que está no segundo versículo, porque ele continua aqui, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, olha que coisa interessante, o arrebatamento dos crentes, o dia do Senhor virá, Jesus vai voltar, e esse dia não deve estar muito longe, por tudo que nós estamos vindo, pelo cumprimento da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele se refere, quando ele diz o dia do Senhor, ele se refere normalmente não a um dia de 24 horas. Olha que interessante, nós conhecemos o dia 24 horas, mas não é isso que ele se refere, mas a um extenso período de tempo, durante o qual os inimigos de Deus
são derrotados. E isso é interessante a gente entender que o dia do Senhor, ele vai chegar. É uma promessa de Deus. É uma promessa que Jesus vai voltar. E o apóstolo Paulo, ele se preocupa com esses irmãos, mostrando para eles coisas que eles já sabem. E aí diz aqui, ó, o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Interessante que ninguém fica esperando o ladrão chegar. Ele sempre surpreende, não é? E geralmente quando a gente ouve, atualmente está se roubando de dia, de noite, qualquer hora. Mas o que é que nós entendemos aqui? Enquanto é dia para mim aqui, é noite para alguém na outra parte do mundo. E o ladrão, ele não avisa, ó, eu estou indo na sua casa que eu vou roubar você. Não. Ele chega de surpresa. E o dia do Senhor, o apóstolo Paulo, ele faz essa comparação. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite. E aí ele continua. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Quando nós ouvimos, geralmente nós como seres humanos que somos, quando a gente ouve dizer assim, tá tudo muito calmo, se prepara que lá vem bomba. Não é assim que a gente tem uma expressão, às vezes assim? A gente se preocupa, a gente quer viver na tranquilidade, mas quando tá tudo muito tranquilo, o que acontece com uma mãe que tem o seu filho pequeno? A gente costuma dizer assim, criança quando está quieta, vai atrás, porque está aprontando alguma, não é assim? Sempre que uma criança fica muito quietinha, a gente vai ver o que é que está fazendo. Com que está brincando, se não está brincando com coisa perigosa, não é assim? Mesmo aqui também é a mesma coisa, olha só. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, para aquela que está grávida. E isso nos traz um entendimento que é um momento muito, muito doído, muito triste, com muito choro, muito grito, muito desespero. Mas quando a mulher, quando ela está grávida, que vai dar à luz a uma criança, é uma dor que ela sabe que vai passar e vai vir um bebê, aquele bebê que ela está esperando. E aqui ele está dizendo assim, o dia do Senhor vai chegar. Mesmo que aconteça lutas, aconteça dores, o dia do Senhor vai chegar. O nosso presente está chegando. E isso é maravilhoso. E nos ensina a permanecer fiéis diante de Deus e com a sua palavra. E nós estamos hoje lendo e meditando esse capítulo 5 de 1 aos Tessalonicenses, os 7 primeiros versículos. E aí ele diz no versículo 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Olha só, vocês não estão em trevas. Por quê? Porque vocês já aceitaram a luz. Vocês já aceitaram, já confessaram que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Isso é estar na luz. E aí, ele diz assim, aqui tem um comentário que diz assim, os crentes não vivem em pecado e rebelião contra Deus, pertencem ao dia e não experimentarão a noite da ira determinada por Deus. Por quê? Porque quando Jesus voltar, aqueles que estiverem preparados serão arrebatados para morar com Cristo. E ele continua dizendo assim, porque todos vós sois filhos da onde? Da luz. Por quê? Porque nós pertencemos ao Senhor Jesus. Nós fazemos parte da família de Deus, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Se alegre nessa manhã. Talvez você diga assim, missionária, você não me conhece. Eu me afastei de Jesus há muito tempo, ouvi muita coisa. Faz uma coisa, se reconcilie agora com Deus. Se reconcilie com o Senhor, porque o dia do Senhor está chegando. E nós não sabemos qual é a hora, nem o dia. O importante é estarmos fiéis com Cristo. Se você está ouvindo esse devocional e ainda não teve a experiência de ter Jesus no seu coração, convide Jesus para entrar na sua vida e você vai ver como a sua vida
será abençoada. E aí ele continua dizendo aqui, ó, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E aí ele diz assim, não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Permaneçamos vigilantes e não vamos nos embriagar com os prazeres e os presentes que o mundo oferece. Porque o mundo oferece muita coisa que enche os nossos olhos. Mas será que enche o nosso coração? Não. Então, ele continua dizendo assim, ó, o versículo 7, que é o final da nossa meditação, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 7. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Então, vamos continuar sendo da luz do dia, esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando diz vigiemos, olha só, vigiemos e sejamos sóbrios. Vigiemos. Que coisa maravilhosa. Sejamos sóbrios. A palavra sóbrio no grego é nefo. Tinha dois significados nos tempos do Novo Testamento. O significado primário e literal, conforme explicam vários léxicos do grego, é um estado de abstinência de vinho. Estar sóbrio. Não beber vinho, abster-se de vinho. Estar totalmente livre dos efeitos do vinho ou estar sóbrio, abstinente de vinho. A palavra tem um segundo sentido metafórico de alerta, vigilância ou domínio próprio. Vamos continuar alerta. Está espiritualmente alerta e controlado exatamente como alguém que não toma bebida alcoólica. Não estejamos bêbados, embebecidos, né? Vamos continuar vigilantes, porque o dia do Senhor vai chegar. Então, que essa palavra permaneça no seu coração, medite nessa palavra. A nossa meditação hoje, no lendo e meditando 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos do 1 ao 7. Então, eu quero te convidar agora para uma palavra de oração. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que temos de juntos lermos e meditarmos a Tua palavra. Aprendermos mais de Ti a cada dia. Senhor, eu te peço uma bênção especial sobre a vida de cada pessoa que está comigo nesse devocional. Estende as tuas mãos sobre a vida de cada um deles, dando paz, dando um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia de resposta. Visita cada família, cada lar, dando, Senhor, saúde, dando respostas, Senhor, daqueles pedidos que nos chegam. Senhor, abençoe também a cada um que nos manda pedir oração e que está com o seu nome no caderno de oração, Senhor. Tu tens ouvido e tens nos respondido, e eu te agradeço. Dá-nos um dia na tua presença. Amém. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Eu te encontro aqui, nesse nosso devocional, Manhã com Palavra. Amém. Louvado seja Deus.